Meu nome é Giovanni Rinaldi. Hoje tenho 67 anos, mas a história que preciso contar começou numa manhã de outono, há muitos anos, em 2006. Naquela época, eu já trabalhava havia mais de 30 anos na mesma funerária, um edifício discreto e cinza, perto do Hospital San Gerardo, aqui em Monza. Meu trabalho era simples, direto e, para ser sincero, completamente desprovido de qualquer sentimento. Eu preparava os corpos, lavava, vestia, arrumava. Era uma rotina, um conjunto de movimentos que minhas mãos conheciam de memória. As tragédias que passavam pela minha mesa de metal eram apenas isso: casos, fichas com nomes e causas da morte. Construí um muro ao redor do meu coração, uma barreira necessária, dizia a mim mesmo, para não enlouquecer. A fé, Deus, a vida depois da morte. Nada disso fazia parte do meu mundo. Eram conceitos para os enlutados, não para o homem que fechava os zíperes dos sudários. Eu era eficiente, silencioso e, acima de tudo, indiferente. A morte era apenas o fim do funcionamento de uma máquina e o meu trabalho era preparar essa máquina para sua última exibição. A manhã de 13 de outubro de 2006 não começou de forma diferente de nenhuma outra. O ar de Monza estava úmido e frio, com aquele cheiro de folhas molhadas que anuncia o fim do ano. Lembro-me do som dos pneus do meu velho Fiat deslizando pelo asfalto úmido da via Pergolese, a caminho do trabalho. Cheguei por volta das 7h30, como sempre. O silêncio da funerária me acolheu, um silêncio que para mim era normal, quase reconfortante. Era um silêncio cheio do zumbido baixo e constante das câmaras frigoríficas, um som que se tornara a trilha sonora da minha vida profissional. Troquei os sapatos, vesti meu avental de material impermeável e lavei as mãos com o sabão antisséptico de cheiro forte. Tudo era um ritual mecânico. Olhei o quadro de avisos. Vazio. Uma manhã tranquila, pensei. Por um momento, senti um leve alívio. Dias tranquilos significavam menos fichas, menos corpos, menos trabalho. Mas a tranquilidade na minha profissão é sempre temporária. Uma breve pausa antes do próximo toque do telefone, antes da próxima chegada silenciosa do hospital ao lado. Não demorou. Às 7h40 o telefone tocou. Era do San Gerardo. A voz do outro lado era protocolar, sem emoção, como a minha. Um óbito para recolher. Peguei minha prancheta e anotei os detalhes com a minha caneta de sempre. Nome, Carlo Acutis. Idade, 15 anos. Causa da morte: leucemia promielocítica aguda, fulminante. Hora do falecimento, 6h45 da manhã. Para mim, eram apenas dados, informações para preencher formulários. Um rapaz de 15 anos, câncer. Era triste, claro, mas a tristeza era uma emoção que eu arquivava antes mesmo que pudesse se formar. Já havia preparado dezenas de jovens, vítimas de acidentes, de doenças. Cada caso era uma pequena tragédia contida numa folha de papel, mas o meu trabalho era concentrar-me no procedimento, não na história. Desliguei o telefone, coloquei a ficha na prancheta e fui para a sala de recepção. Era apenas mais um dia, mais um nome, mais um corpo que precisava da minha atenção profissional e desapegada. Nada indicava que aquele nome mudaria tudo. A sala de preparação era o meu santuário de indiferença. Um cômodo frio, revestido de azulejos brancos do chão ao teto, com uma grande mesa de aço inoxidável no centro. O cheiro era uma mistura de produtos de limpeza, desinfetante e algo mais, algo indescritível. O próprio odor da morte. Metálico, adocicado, que se infiltra em tudo. Eu já nem o sentia. Preparei meus instrumentos com a precisão de um cirurgião. Esponjas, fluidos, pinças, algodão, tudo no seu devido lugar. A porta se abriu, e o corpo do rapaz envolto no sudário branco do hospital foi colocado sobre a mesa. Procedimento padrão. Agradeci aos maqueiros que saíram em silêncio e fechei a porta. Fiquei sozinho na sala, como sempre preferia. Eu, a mesa, o corpo e o zumbido dos refrigeradores. Olhei o sudário. Era de um tamanho menor do que o habitual, o que sempre trazia uma pontada de desconforto, o lembrete da juventude interrompida. Mas era só isso. Uma pontada.
Logo a minha mente profissional assumiu o controle. Era hora de começar o trabalho. Vesti as luvas de látex. O estalo da borracha contra a pele era um som familiar, o sinal para começar. Minha mão alcançou o zíper do sudário, grande, de plástico, frio ao toque. Segurei a pequena alça de metal e comecei a puxar. O som que fez era o mesmo de sempre, áspero, lento, como o rasgar de um tecido grosso. Um som que eu ouvira milhares de vezes e que para mim significava o início de um processo técnico. Nunca tinha expectativas sobre o que encontraria. Os rostos eram quase sempre iguais na morte. Uma máscara de cera, mandíbula relaxada, pele pálida, olhos ligeiramente afundados. Era o rosto da ausência. Mas à medida que o zíper descia e o plástico branco se abria, senti algo diferente no ar. Uma quietude estranha, uma suspensão. Não sei explicar. Foi uma fração de segundo, uma sensação de que o som do zíper cortava não apenas o plástico, mas algo mais. Algo que enchia a sala e que eu nunca havia percebido antes. Pequena pausa na história, dizia o narrador no vídeo. Se você está acompanhando o relato, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar a levar essa mensagem adiante. Muito obrigado. Voltando. Quando o sudário se abriu completamente, vi o rosto dele, e o meu mundo parou. Meu cérebro, treinado durante 3 décadas para ver apenas matéria inerte, simplesmente não conseguiu processar a imagem. O rosto de Carlo Acutis não era a máscara da morte que eu conhecia. Havia uma luz, não uma luz física vinda das lâmpadas fluorescentes do teto, mas algo que parecia emanar de dentro dele. Sua pele tinha a palidez normal daquela condição, mas a expressão era de uma paz que eu jamais havia presenciado. Não era a serenidade vazia de um corpo que deixou de lutar. Era uma paz plena, presente, quase ativa. Seus lábios esboçavam um leve sorriso, algo tão sutil que poderia ser ilusão. Mas para mim era inegável. Parecia não estar morto. Parecia apenas dormindo e que a qualquer momento abriria os olhos. Dei um passo para trás instintivamente, batendo a coxa na beirada de uma bandeja de metal que tremeu com um ruído agudo, rompendo o silêncio. Aquele som me assustou. Trouxe-me de volta à realidade. Mas a imagem à minha frente não mudou. Minhas mãos, que momentos antes eram firmes e precisas, começaram a tremer. Um tremor leve, mas incontrolável, que subiu pelos braços. Senti uma gota de suor escorrer pela minha testa gelada contra a pele fria, apesar do frio da sala. Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei freneticamente ao redor, para as paredes de azulejo branco, para a porta fechada, como se procurasse uma testemunha, alguém que confirmasse que eu não estava enlouquecendo. Mas eu estava sozinho. O único som era o zumbido elétrico que antes me confortava, e agora parecia ameaçador, alto demais. Eu, Giovanni Rinaldi, o homem que encarava a morte todos os dias sem piscar, estava com medo. Não do corpo, mas do que estava sentindo. Era uma sensação completamente nova. Uma fenda que se abria no muro que eu havia erguido com tanto cuidado ao longo dos anos. Era o medo do inexplicável. E ele estava ali, deitado na minha mesa de trabalho, com o rosto de um menino de 15 anos. Minha mente pragmática lutava desesperadamente para encontrar uma explicação lógica. Tinha que haver uma. Talvez fosse a iluminação da sala, um ângulo específico que criava uma ilusão óptica. Talvez a doença, a leucemia, tivesse causado alguma reação incomum nos músculos faciais, deixando-os fixos naquela expressão serena. Tentei me agarrar a essas ideias, a qualquer coisa que me devolvesse ao meu estado de normalidade funcional. É apenas um corpo, Giovanni. Faça o seu trabalho, disse a mim mesmo em silêncio. Mas a frase soava vazia. Toquei o próprio rosto, sentindo a pele quente e viva sob os dedos enluvados. A diferença era colossal. Aquele menino à minha frente, embora clinicamente morto, parecia mais vivo do que eu naquele momento. Sua quietude era vibrante, enquanto a minha agitação era oca. A batalha dentro da minha cabeça era feroz. A experiência de uma vida inteira contra a evidência dos meus próprios olhos, contra a sensação que arrepiava a minha pele. A lógica estava perdendo.
Com um esforço enorme, obriguei-me a voltar ao procedimento. Precisava me mover, fazer algo, ou ficaria paralisado ali, apenas olhando para aquele rosto. Comecei a tarefa de retirar o lençol branco do hospital que ainda o envolvia parcialmente. Meus movimentos eram lentos, hesitantes, quase reverentes. Algo completamente atípico para mim. Eu sempre tratava os corpos com respeito profissional, mas aquilo era diferente. Era um cuidado que vinha de um lugar que eu não conhecia. Ao puxar suavemente a ponta do lençol perto do peito, algo pequeno e metálico deslizou e caiu sobre a mesa de aço com um tilintar suave, mas que soou como um trovão no silêncio da sala. Olhei para baixo. Era um rosário, simples, de metal, com as contas gastas pelo uso. A pequena cruz metálica já havia perdido o brilho há muito tempo. Era um objeto comum, que eu já vira dezenas de vezes entre os pertences de falecidos, mas naquele instante pareceu a coisa mais importante do mundo. O procedimento padrão era claro e imutável. Qualquer objeto pessoal encontrado junto ao corpo devia ser imediatamente recolhido, colocado num saco plástico devidamente etiquetado e guardado no armário de pertences, para depois ser entregue à família. Era uma regra de ouro, uma questão de respeito e organização. Estendi a mão para pegar o rosário. Meus dedos pararam a milímetros do metal frio, e então se detiveram. Minha mão congelou no ar. Uma força invisível parecia impedir-me de completar aquele gesto tão simples e rotineiro. Não conseguia pegá-lo para guardar. Seria como cometer um erro, uma transgressão. Olhei para o rosário, depois para o rosto do menino e de volta para o rosário. Parecia haver uma conexão entre os dois, um vínculo que eu não tinha o direito de quebrar. Fiquei ali, de pé, com a mão suspensa, sentindo o peso daquela hesitação inexplicável. Todo o meu treinamento, toda a minha disciplina profissional desmoronava por causa de um simples rosário de metal gasto. Não sei dizer de onde veio o impulso. Não foi um pensamento, nem uma decisão consciente. Foi um movimento que começou nos ombros, desceu pelo braço e guiou minha mão. Finalmente meus dedos tocaram o rosário. O metal estava gelado, mas senti um peso nele. Um peso que não era apenas físico. Era como segurar algo de imenso valor, uma relíquia. A sensação era tão estranha. Eu, um homem que não pisava numa igreja havia 40 anos, segurava um objeto de fé com um sentimento que só posso descrever como reverência. Olhei novamente para o rosto de Carlo. Aquela paz, aquela luz, pareciam estar diretamente ligadas àquele pequeno objeto em minha mão. A ideia de separá-los, de colocar aquele rosário num saco plástico frio e impessoal, tornou-se insuportável. Naquele momento, as regras da funerária, as minhas próprias regras, deixaram de importar. Havia uma nova regra em vigor, ditada por algo dentro daquela sala, algo que eu não compreendia. Com a mesma delicadeza com que havia puxado o lençol, peguei o rosário e, em vez de guardá-lo, fiz o impensável. Coloquei-o novamente sobre o peito do menino, sobre o suéter azul que ele vestia. O pequeno crucifixo repousou exatamente sobre o externo. Depois guiei as mãos dele, que estavam ao lado do corpo, e as posicionei suavemente sobre o objeto, entrelaçando seus dedos ao redor das contas de metal. O gesto pareceu a coisa mais natural do mundo. Parecia certo, como se eu apenas estivesse devolvendo algo ao seu devido lugar. Quando terminei, dei um passo para trás para observar. A imagem era poderosa. O menino, com aquela expressão de paz profunda, agora segurava o rosário. A cena tinha uma harmonia, uma integridade que me atingiu em cheio. Eu, o executor de tarefas, acabava de realizar um ato que não estava em nenhum manual de procedimentos. Um ato que não tinha lógica, não tinha razão, mas que parecia fazer todo o sentido do universo. E então, aconteceu algo que me quebrou por dentro. Fiquei ali, olhando a cena que eu mesmo havia criado, e as palavras começaram a se formar em minha garganta. Palavras que não eram minhas, que vinham de um lugar esquecido, de uma infância distante. Elas saíram como um sussurro, quase inaudível na sala silenciosa. Che tu possa riposare in pace, ragazzo. Que descanses em paz, menino. Uma oração simples, curta, mas era uma oração. Eu não rezava desde a época em que minha mãe me obrigava a ir à missa quando criança.
A religião era uma formalidade da qual me livrei assim que pude. E ali estava eu, um homem de meia idade, cético e endurecido, sussurrando uma bênção para um corpo sem vida. As palavras soaram estranhas em minha boca. Minha voz saiu rouca, como se estivesse usando cordas vocais que não vibravam havia décadas. Mas, ao mesmo tempo, pronunciá-las trouxe-me uma sensação de alívio, como se eu finalmente tivesse dito algo que precisava ser dito há muitos anos. No exato instante em que as palavras deixaram meus lábios, a atmosfera da sala mudou. O zumbido dos refrigeradores, que até então era uma presença constante, pareceu desaparecer. Não é que tenha parado, mas como se um silêncio muito mais denso e profundo tivesse engolido todos os outros sons. Era um silêncio absoluto, pesado, mas não opressivo. Um silêncio que tinha presença, que podia ser sentido na pele. Prendi a respiração, esperando não sei o quê. Uma resposta? Um sinal? Nada aconteceu. Nenhuma luz piscou, nenhum som rompeu o ar. Mas a sensação era inconfundível. Eu não estava mais sozinho na sala. E não digo isso de forma assustadora. Ao contrário, era uma presença calma que parecia preencher cada centímetro cúbico do ambiente. Senti uma paz que ecoava a paz no rosto do menino, como se, por um momento, eu compartilhasse o que quer que ele estivesse sentindo. Fiquei completamente imóvel, apenas absorvendo aquilo. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, da nuca aos calcanhares. Mas não era um arrepio de frio ou de medo. Era como uma corrente elétrica de baixa voltagem, uma vibração que parecia realinhar algo dentro de mim. O ar que eu respirava parecia mais puro, mais leve. Olhei para as minhas próprias mãos, ainda enluvadas, já não tremiam. Estavam firmes, porém relaxadas. As rugas, as veias saltadas, as cicatrizes de pequenos cortes de uma vida de trabalho manual, de repente as vi de outro modo, não como ferramentas gastas, mas como as mãos de um homem que estava vivendo algo sagrado. Eu, Giovanni, o cético, o homem da matéria e da ciência, estava tendo uma experiência que não podia ser medida, pesada ou explicada. E, pela primeira vez em minha vida adulta, não senti necessidade de tentar explicá-la. Simplesmente aceitei. Aceitei a paz, o silêncio, a presença. Aceitei que algo naquela sala, naquele dia, tinha me quebrado e me reconstruído de um modo que eu ainda não compreendia. Ainda havia um trabalho a ser feito. Mas, quando retomei a tarefa, tudo era diferente. Meus movimentos, antes automáticos e eficientes, agora eram deliberados, gentis. Cada ato de lavar, vestir e preparar o corpo de Carlo Acutis se transformou em um ritual. Eu não estava mais lidando com um caso, e sim cuidando de alguém. A indiferença profissional que fora minha armadura durante décadas havia se dissolvido completamente, deixando-me vulnerável, mas de um modo bom. Senti uma conexão com aquele menino, uma responsabilidade que ia muito além do meu contrato de trabalho. O cheiro dos produtos químicos, que antes era apenas parte do ambiente, agora me parecia inadequado, como uma intrusão profana naquele espaço sagrado. Trabalhei em silêncio, com um nível de concentração e respeito que nunca havia dedicado a ninguém antes. Era como se minhas mãos estivessem sendo guiadas, e o meu único papel fosse não atrapalhar, servir como instrumento para aquele momento final de cuidado. Chegou a hora de fechar o sudário. Era o último passo antes de transferi-lo para o caixão escolhido pela família. Segurei o zíper mais uma vez, mas dessa vez hesitei, por um motivo completamente diferente. Eu não queria cobrir aquele rosto. Parecia um sacrilégio esconder aquela expressão, aquela paz que me transformara. Queria que o mundo visse o que eu vi. Mas o procedimento era o procedimento. Olhei uma última vez para o rosto sereno de Carlo, suas mãos repousando sobre o rosário gasto. Gravei cada detalhe em minha memória, sabendo que aquela imagem permaneceria comigo para sempre. Então, lentamente, subi o zíper. O som áspero, que antes marcava o início do trabalho, agora marcava o fim de uma experiência que eu não sabia nomear. Ao fechar completamente, senti uma punhalada de tristeza, de perda. Era como se eu estivesse fechando uma porta,
selando um segredo entre mim, aquele menino e o silêncio daquela sala. O restante do meu turno passou como um borrão. Saí da sala de preparação e voltei à realidade mundana da funerária. Meus colegas Marco e Helena estavam na pequena cozinha tomando café e conversando sobre o jogo de futebol do fim de semana. Suas vozes soavam distantes, como se viessem de muito longe. Tentei participar da conversa. Assenti com a cabeça, esbocei um sorriso fraco, mas as palavras sobre gols e jantares não faziam sentido algum para mim. Minha mente ainda estava naquela sala fria, ainda processando o silêncio, a paz, a oração sussurrada. Marco deu-me um tapinha amistoso nas costas e perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia pálido. Murmurei apenas que estava cansado. Como poderia explicar o que havia acontecido? Eles me conheciam há 20 anos, conheciam o Giovanni prático, o Giovanni que não se abalava com nada. O que pensariam se eu dissesse que o corpo de um adolescente me fizera rezar? Eu não podia. A experiência era íntima demais. O retorno para casa foi surreal. Enquanto dirigia pelas ruas familiares de Monza, tudo parecia diferente. As cores das fachadas dos prédios pareciam mais vivas. O céu cinzento de outono parecia ter mais tons. Via os rostos das pessoas na rua, não como uma massa anônima, mas como indivíduos, cada um com sua própria história, suas dores, suas alegrias. Era como se um filtro tivesse sido removido dos meus olhos. Um filtro de indiferença que eu nem sabia que estava lá. O rosto de Carlo Acutis estava gravado em minha mente. Eu o via em cada semáforo, em cada esquina. Aquela leveza no sorriso, aquela serenidade impossível. Cheguei em casa. Minha esposa ainda não tinha voltado do trabalho. Não acendi as luzes. Sentei-me na poltrona da sala e fiquei ali, no escuro. Permaneci por horas sem me mover, revivendo cada segundo daquela manhã. O som do zíper, o rosto, o rosário, a oração, o silêncio. Tudo se repetia num loop infinito na minha cabeça. Naquela poltrona, na quietude da minha casa, tomei uma decisão. Não contaria a ninguém. Nem a minha esposa, nem aos meus filhos, nem a um padre. A ninguém. Como poderia colocar em palavras algo que nem eu compreendia? Pensariam que o estresse do trabalho finalmente me afetara, que eu estava imaginando coisas, à beira da loucura. A experiência era minha, um tesouro frágil e assustador, e eu sentia que verbalizá-la, tentar explicá-la a outra pessoa, seria profaná-la de alguma forma, diminuí-la. Então, guardei o segredo. Tranquei-o no cofre mais profundo da minha alma. Durante 13 longos anos, aquela manhã de outubro de 2006 foi meu segredo. Um segredo que me transformou silenciosamente, dia após dia. Um segredo que começou com um corpo que parecia vivo, com um rosário que não deveria ter ficado, e com uma paz que desafiava a própria morte. Mas por mais transformador que aquele dia tenha sido, era apenas o começo. O que eu não sabia é que 13 anos depois, aquele mesmo rosto voltaria a aparecer na minha vida, de uma forma que me obrigaria a finalmente romper o meu silêncio. Os anos seguintes foram estranhos. Por fora, eu era o mesmo Giovanni. Cumpria meus horários, fazia meu trabalho com a mesma eficiência de sempre. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Aquele muro de indiferença que levei 30 anos para construir, agora tinha uma rachadura, uma fenda por onde entrava uma nova luz. Nunca mais consegui olhar para os corpos da mesma maneira. Passei a procurar em cada rosto um vestígio daquela paz que vi em Carlo, mas nunca mais encontrei. Meu trabalho deixou de ser puramente mecânico. Havia um novo peso, uma nova solenidade em cada gesto. Ao lavar um corpo, ao vestir a última roupa, eu o fazia com um respeito que não era apenas profissional. Era algo mais profundo, quase um ato de serviço. Meus colegas não perceberam nada, pois eu mantinha a mesma fachada de sempre. Mas no silêncio da sala de preparação, eu já não estava sozinho. A memória daquele menino, daquela paz, estava sempre comigo. Uma presença silenciosa que me guiava. Continuei trabalhando na funerária por alguns anos, até chegar à idade da aposentadoria. Sentia-me cansado, não do trabalho em si,
mas do peso do meu segredo. Viver com uma experiência daquela magnitude trancada dentro de si é exaustivo. Cada vez que uma família chorava na capela, eu sentia o impulso de dizer algo, de oferecer um consolo que não fosse apenas formalidade, mas não sabia como. Que palavras poderia usar? Como falar de uma paz que eu mesmo não compreendia? Então permanecia em silêncio, oferecendo um copo d'água, um lenço, pequenos gestos mudos. Aposentei-me em 2015. Pensei que, longe daquele ambiente, a lembrança se tornaria mais branda, que o tempo a enfraqueceria. Mas me enganei. Longe da rotina diária com a morte, a recordação daquela manhã de 2006 tornou-se ainda mais nítida, mais insistente. Era um eco constante na quietude dos meus dias de aposentado. Um ponto de interrogação pairando sobre toda a minha vida. E então, 13 anos depois, o segredo que eu havia guardado com tanto cuidado bateu à porta da minha sala de estar. Era uma tarde qualquer de 2019. Chovia lá fora. Eu estava sentado na minha poltrona assistindo ao noticiário local, mais por costume do que por interesse. Minha esposa, Sofia, estava na cozinha preparando o jantar. O som da televisão era apenas um ruído de fundo. Falavam de política, de esportes, das mesmas notícias de sempre. E, de repente, começou uma reportagem. As imagens mostravam a cidade de Assis. O jornalista falava sobre a exumação de um jovem, um venerável, como parte do processo de beatificação. Seu nome foi mencionado, e meu coração parou. Carlo Acutis. Senti um frio percorrer minhas costas. Deixei o controle remoto cair no tapete com um som surdo. Meus olhos ficaram grudados na tela. Não consegui respirar. O mundo inteiro pareceu desaparecer e só existíamos eu e a voz do repórter na televisão. A câmera se aproximou de um caixão aberto. E lá estava ele. Lá estava aquele rosto. O tempo parou. 13 anos se dissolveram em um único instante. Era ele. Não havia a menor dúvida. O mesmo cabelo escuro, a mesma forma do rosto e, acima de tudo, a mesma expressão. Aquela paz que me havia quebrado e reconstruído estava ali, intacta, visível para o mundo. Ele vestia um suéter, uma blusa esportiva. Não a mesma que eu tinha visto, mas o rosto. O rosto era idêntico à imagem que eu havia guardado na memória como uma fotografia sagrada. O repórter falava sobre um corpo encontrado incorrupto, sobre um milagre, mas eu não ouvia as palavras. Eu apenas via. Via a confirmação, a prova de que eu não estava louco naquela manhã. O que vi era real. A paz era real. A luz era real. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes, silenciosas. Eu não chorava havia décadas, e ali estava eu, um velho, chorando em silêncio diante da televisão. Sofia entrou na sala, alertada pelo som do controle remoto caindo. Viu-me e se assustou. Giovanni, o que aconteceu? Você está pálido. Está se sentindo mal? Ela se ajoelhou ao meu lado, a preocupação evidente nos olhos. Eu não conseguia falar. Apenas apontei para a tela com a mão trêmula. A imagem de Carlo ainda estava lá. Ela olhou para a televisão, depois para mim, confusa. É o rapaz, o venerável. É uma história bonita, mas por que você está assim? As palavras finalmente saíram, rasgando minha garganta, carregadas com o peso de 13 anos de silêncio. Fui eu, sussurrei. Fui eu quem o preparou. Ela franziu o senho sem entender. Preparou? Como assim? E então, pela primeira vez, o segredo começou a sair. Contei tudo. A chegada do corpo, o rosto, a luz, o rosário, minha oração trêmula, o silêncio que se seguiu. Contei cada detalhe daquela manhã que eu havia revivido sozinho durante tantos anos. A cada palavra, sentia um peso sair dos meus ombros. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Seu rosto passou da preocupação à confusão e depois ao espanto. Quando terminei, a sala ficou quieta, apenas o som da chuva contra a janela. Eu esperava que ela achasse que eu estava senil, que duvidasse da minha sanidade, mas ela apenas apertou minha mão com mais força. Giovanni, por que nunca me contou isso? A pergunta era simples, mas a resposta complexa.
Eu não podia, disse com a voz ainda embargada. Não era algo que pudesse ser contado. Parecia sagrado demais. E eu tinha medo. Medo de que, ao falar, a lembrança perdesse sua força, ou de que as pessoas não acreditassem e a manchassem com suas dúvidas. Ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti realmente visto, completamente compreendido. Eu acredito em você, disse ela simplesmente. E aquelas 4 palavras foram como uma absolvição. Foram o perdão e o permite que eu precisava para finalmente aceitar minha própria história. Nos dias que se seguiram, uma mudança profunda começou a acontecer dentro de mim. O segredo, uma vez compartilhado, deixou de ser um fardo e se transformou em uma fonte de força. Falar daquilo com Sofia me libertou. A imagem na televisão não foi apenas uma validação, foi um chamado. Senti, com uma clareza que me assustou, que não podia simplesmente seguir com a vida de aposentado, cuidando do jardim e lendo o jornal. A experiência com Carlo não me fora dada para ser guardada para sempre. Ela tinha um propósito, e eu, na velhice, precisava descobrir qual era. Passei noites em claro, não mais revivendo o passado com medo, mas pensando no futuro, com uma ansiedade quase juvenil. O que podia fazer um velho ex-funcionário de funerária? Eu não tinha talentos especiais. Não era um homem de grandes discursos. Minhas ferramentas sempre foram as mãos e o silêncio. E foi então que a resposta começou a tomar forma. Comecei a frequentar a paróquia do nosso bairro, a Chiesa di San Biagio. No início, apenas me sentava no último banco durante a missa, observando. Não ia por súbito fervor religioso no sentido tradicional. Ia porque sentia que precisava estar em um lugar onde o silêncio era respeitado, onde as pessoas buscavam consolo. Via as famílias enlutadas nos funerais, suas dores expostas, e pela primeira vez, em vez de me afastar, senti um desejo avassalador de me aproximar, de oferecer não apenas um copo d'água, mas algo mais. O pároco, Padre Michele, um homem gentil de cabelos brancos, percebeu minha presença constante. Um dia, após a missa, veio falar comigo. Perguntou quem eu era. Disse meu nome e minha antiga profissão. Seus olhos se iluminaram com uma compreensão imediata. Um trabalho difícil, disse. Exige um coração forte. Eu apenas assenti com a cabeça. Ou o quebra, respondi em voz baixa. Aquela conversa com o Padre Michele abriu uma porta. Contei-lhe uma versão resumida da minha história, sem os detalhes mais místicos, focando apenas na mudança que aquele caso específico provocara em mim. Ele não me pressionou por detalhes, apenas ouviu com uma paciência imensa. No final, colocou a mão no meu ombro e disse: Giovanni, sua experiência é um dom. Talvez possa usá-la aqui. E foi assim que comecei meu trabalho voluntário. Passei a ajudar na organização dos funerais da paróquia, arrumava as flores, acendia as velas, garantia que tudo estivesse em ordem para receber as famílias. Era um trabalho nos bastidores, silencioso, muito parecido com o meu antigo ofício. Mas a motivação era completamente diferente. Já não estava processando a morte. Estava tentando honrar a vida que se foi e consolar as vidas que ficaram. Ajudava a carregar o caixão, um gesto que havia feito mecanicamente milhares de vezes, mas agora com o peso da compaixão. Mas a parte mais importante do meu novo trabalho era conversar com os enlutados. Depois da cerimônia, quando a igreja se esvaziava e apenas a família mais próxima permanecia, perdida em sua dor, eu me aproximava, não com frases feitas, nem com conselhos religiosos. Eu apenas ficava ali. Às vezes oferecia um café, outras vezes apenas meu silêncio. E invariavelmente eles começavam a falar. Falavam do medo, da raiva, da saudade. E eu ouvia. Ouvia com todo o meu ser, lembrando-me do silêncio da sala de preparação, da paz no rosto de um menino. Eu não contava a minha história, não se tratava de mim, mas usava o que aprendi naquele dia para oferecer uma presença que eu esperava que pudesse ser um pequeno bálsamo. Eu, o homem que construiu um muro para se proteger da dor dos outros, agora passava os dias aproximando-se voluntariamente dela, tentando absorver um pouco do sofrimento
para que a carga dos outros fosse mais leve. Certa vez, uma senhora que acabara de perder o marido me perguntou com os olhos vermelhos de tanto chorar: "O senhor, que trabalhou com isso a vida toda, o que acontece depois? É só escuridão?" O meu antigo eu teria dado uma resposta evasiva, profissional, distante. Mas o Giovanni, que estava ali, olhou para ela e pela primeira vez compartilhou um fragmento da verdade. "Eu não sei o que acontece, senhora", disse calmamente, "mas uma vez, há muito tempo, eu vi algo. Vi uma paz tão grande, tão real, no rosto de alguém que acabava de partir, que me fez acreditar que não pode ser só escuridão. Tem que haver algo mais. Tem que haver uma luz." Ela me olhou, e um pequeno traço de alívio atravessou o rosto cansado. Foi apenas isso. Mas naquele instante eu soube que havia encontrado meu propósito. Muitos me perguntam sobre o rosário. O que aconteceu com aquele pequeno rosário de metal gasto? Ele nunca foi listado entre os pertences pessoais. No caos daquele dia, com minha mente em turbulência, eu simplesmente o coloquei no bolso do meu avental e o esqueci. Ao final do turno, quando fui trocar de roupa, senti o metal frio em minha mão. Meu coração gelou. Eu havia quebrado o protocolo mais básico. Deveria ter devolvido, catalogado, entregue. Mas assim como naquela manhã, uma força me impediu. Senti que aquele objeto já não pertencia mais à família Acutis. De certa forma, ele havia sido deixado para trás por um motivo. Fora uma testemunha silenciosa do que aconteceu naquela sala. Desde aquele dia, levo-o comigo. Ele está sempre no bolso interno do meu casaco, o mesmo casaco que uso todos os dias. O metal está ainda mais liso e gasto agora, polido por 13 anos de contato com meus dedos em momentos de dúvida ou gratidão. Às vezes, quando estou sozinho, tiro-o do bolso. Seu peso na palma da minha mão me ancora. Lembra-me que tudo aquilo foi real. Não foi um sonho. Não foi uma alucinação de um homem cansado. Foi real. O rosário é a minha prova física, meu vínculo tangível com aquela manhã. Não o uso para rezar as orações tradicionais, nem saberia como. Para mim, segurá-lo já é uma forma de oração silenciosa. É um gesto de lembrança, um ato de agradecimento. É a minha maneira de dizer obrigado àquele menino que em sua morte me ensinou sobre a vida. É um lembrete constante de que, mesmo no lugar mais frio e improvável, onde a esperança parece não ter espaço para existir, algo extraordinário pode acontecer. E de que a fé não é algo que se encontra em livros ou discursos, mas em um encontro, em um olhar, em um silêncio profundo que muda tudo. As pessoas que me conheciam antes e me conhecem agora dizem que eu mudei. Dizem que estou mais sereno, mais gentil, que meus olhos, antes sempre cansados e distantes, agora têm um brilho diferente. Eu não sei. Sinto-me o mesmo Giovanni de sempre, mas ao mesmo tempo sou um homem completamente diferente. O cinismo que me serviu de escudo por tanto tempo se foi, substituído por uma curiosidade, um espanto diante do mistério da vida e da morte. Não tenho todas as respostas. Na verdade, tenho mais perguntas hoje do que tinha há 13 anos. Mas agora me sinto confortável com as perguntas. Aprendi que não preciso entender tudo para acreditar em algo. Aprendi que a experiência mais profunda da vida frequentemente está além das palavras e da lógica. E aprendi a viver nessa nova realidade, uma realidade onde a morte já não é o ponto final, mas talvez, apenas talvez, uma vírgula. Quando a igreja beatificou Carlo Acutis em 2020, assisti à cerimônia pela televisão, na mesma poltrona onde tudo recomeçou. Sofia estava ao meu lado, segurando minha mão. Quando mostraram o rosto dele novamente, não chorei. Sorri. Foi como reencontrar um velho amigo, alguém a quem eu devia tudo. Não senti necessidade de ir a Assis, de me juntar às multidões. Minha conexão com ele não era pública. Era algo que aconteceu no frio e na solidão de uma sala de azulejos brancos em Monza, e é lá que essa memória pertence. Minha peregrinação é interna, diária, no trabalho que faço na paróquia, na forma como olho para as pessoas, no peso do rosário em meu bolso. Sou uma testemunha silenciosa de um milagre que não foi visto por câmeras, um milagre que não aconteceu em um corpo que não se decompôs,
mas na alma de um velho funcionário de funerária. Meu trabalho na paróquia continua. Encontro famílias, escuto suas histórias. Tornei-me, para minha própria surpresa, um porto seguro para muitos. Eles veem em mim um homem velho e calmo que não tem medo de sentar-se com sua dor. Não sabem o porquê. Não sabem que minha calma não vem da sabedoria, mas de uma certeza que me foi dada naquela manhã de outubro. A certeza de que o amor e a paz são mais fortes que a morte. E ao tentar transmitir um fragmento dessa certeza, sinto que estou honrando a memória de Carlo da única maneira que sei, não com grandes gestos, mas com pequenos atos de presença e compaixão. Eu, que passei a vida fechando zíperes sobre rostos, agora tento abrir pequenas frestas de esperança nos corações. É uma inversão poética que não me passa despercebida, e em tudo isso sou grato. Nunca mais encarei a morte da mesma forma. Aquele evento redefiniu completamente minha percepção. Antes a morte era um processo biológico, um fim. Hoje a vejo como uma transição, uma passagem. Quando estou em um funeral, não vejo apenas a dor da perda, que é real e terrível, mas também o mistério, a possibilidade. Aquele rosto sereno me ensinou que é possível deixar este mundo em um estado de graça que transcende o sofrimento físico. Não entendo como, e não preciso entender. Simplesmente aceito. Essa aceitação me deu uma paz que eu jamais imaginei ser possível. Ela me libertou do medo da minha própria mortalidade. Sei que meu tempo também chegará como chega para todos, mas a ideia já não me apavora. Em vez de medo, sinto uma profunda e serena curiosidade sobre o que encontrarei do outro lado da porta. Minha história não é sobre visões nem sobre milagres espetaculares. É uma história pequena, silenciosa, que aconteceu em um lugar que a maioria das pessoas prefere ignorar. É a história de como um homem cético e endurecido foi tocado pela santidade. Não de uma forma que o fez ver anjos, mas de uma forma que o fez ver a humanidade verdadeira pela primeira vez. Foi um encontro que não aconteceu com o Carlo Acutis, que andava de skate e programava computadores, mas com o Carlo Acutis que, mesmo em seu silêncio final, continuava a irradiar uma fé poderosa. Uma fé que atravessou a barreira da morte para me encontrar, para me resgatar da minha própria indiferença. E por isso, minha dívida com ele é eterna, e minha gratidão não tem fim. Ele me deu um presente que nenhum dinheiro pode comprar e que tempo algum pode apagar. Às vezes, quando uma família me agradece pela ajuda na paróquia, sinto vontade de dizer a verdade, de dizer: não me agradeçam. Agradeçam a um menino que morreu há muitos anos. Mas não o faço. A história ainda é minha, de Sofia e do padre Michele. Contá-la agora assim é uma forma de finalmente libertá-la por completo. Deixá-la ir ao mundo, para que talvez possa tocar outra pessoa da mesma forma que aquele encontro me tocou. Minha vida se dividiu em duas partes: os anos antes daquela manhã e os anos depois. E a segunda parte, embora mais curta e vivida na velhice, tem sido infinitamente mais rica, mais significativa e mais cheia de uma luz que eu nunca soube que existia. A luz que vi pela primeira vez no rosto de um menino de 15 anos. Passei mais de 30 anos preparando os mortos para sua viagem final. Era o meu trabalho, a minha rotina. Eu era o profissional, o executor das tarefas. Mas olhando para trás, hoje entendo a verdade daquela manhã de 13 de outubro de 2006. Naquela sala fria e silenciosa, os papéis se inverteram. Eu acreditava que estava ali para preparar um menino para o enterro, mas na verdade foi ele quem me preparou. Carlo Acutis me preparou para o resto da minha vida. Me preparou para finalmente começar a viver. E eu, Giovanni Rinaldi, finalmente entendi. Não foi o funcionário da funerária quem preparou o santo, foi o santo quem preparou o funcionário da funerária. A história de Giovanni é um lembrete visceral. O que você faria se algo inexplicável rompesse suas maiores certezas? E você, quantas vezes se negou a ver o que estava bem diante de si, com medo de quebrar os muros que você mesmo construiu? Acredite, esta jornada apenas começou. Se a profundidade dessa narrativa te alcançou, então o próximo passo é simples. Inscreva-se no canal
e ative o sininho para continuar recebendo histórias que desafiam. Quer nos apoiar ainda mais? Clique no botão Junte-se e faça parte da nossa comunidade. E para mergulhar no que acontece 13 anos depois, basta clicar no próximo vídeo que já aparece na tela. Um abraço, muita paz e até a próxima.